Então, para mim, 3 coisas eu digo para mudar esse quadro que nós vivemos. O primeiro deles, eu vejo a crise como sendo a oportunidade para surgirem heróis. Segundo, até que me deem sapatos novos, eu vou continuar usando os que eu tenho. E os que eu tenho estão dando um resultado muito bom. Porque eu já trabalhei em penitenciária. Ah, é? Eu já trabalhei em penitenciária, não trabalhando, desculpa, não expressei bem. Como pastor da igreja, eu já fui à penitenciária fazer trabalho com os presos, é isso que eu quis dizer. E por pelo menos 2 ou 3 vezes, eu lembro que a facilidade que a gente tinha com os juízes de autorizar a nossa entrada numa prisão era absurda. E eu não entendia isso, até um dia conversando com um advogado criminalista, eu falei assim, passa, eu dei sorte, viu? Porque toda vez que eu precisava de uma autorização judicial para entrar numa penitenciária, era a coisa mais fácil. Aí esse advogado falou comigo, Rodrigo, todo juiz está implorando para aparecer um crente na porta dele lá, querendo trabalhar na cadeia. Caramba. Porque é estatística. Quando começa a aparecer Bíblia na cadeia, cria imediatamente uma ala dos crentes. Todo carcereiro quer trabalhar ali, porque a ala dos crentes é a que menos dá trabalho para eles. E muitos ali saem recuperados, muitos voltam para a criminalidade. Não é fácil trabalhar com detentos, porque muitos voltam para a criminalidade, mas um percentual maior do que qualquer outra ação social causa um número maior de ex-bandidos. Ex-criminosos. É por isso que, em que pese a minha paixão pela literatura, quem leu meu livro vê que eu trabalho com fontes primárias. Se eu estou falando de Nietzsche, eu cito Nietzsche. Tá. E procuro alguma coisa até ver assim, se eu não conseguir ler o alemão puro, pelo menos o mais próximo da tradução para entender. Mas apesar de toda a minha devoção pelos clássicos que eu acabei de falar, eu tenho muito claro para mim que se eu jogar José Saramago numa penitenciária, dificilmente eu vou ter um grupo de ex-detentos, ex-bandidos, porque leram José Saramago. Mas se eu jogar uma Bíblia de Novo Testamento, daquela dos Gideões Internacionais capa cinza, daqui a pouquinho está o juiz pedindo para eu voltar lá para tocar violão e eles deixarem a criminalidade. Então, essas oportunidades de crise fazem surgir heróis. Eles nunca vão ser a maioria. Então, não estou preocupado com o que você chama de herói? Herói é aquela pessoa que não está preocupado em ser dos Avengers, do Marvel. Ele sabe que o Marvel é entretenimento, não é estilo de vida. Ele não está preocupado... Não é esse tipo de herói. Não é esse tipo de herói. Não é aquele herói do Velozes e Furiosos, que é o estereótipo do cara que eu não queria como vizinho no meu condomínio, dirigindo na rua que meu filho brinca. Exatamente. Você tá entendendo? O cara dirigindo de ré a 100 km por hora. E o cara fortão, aquela coisa toda. O herói sabe quem é? É aquele que faz o que todo mundo deveria fazer, mas a maioria negligencia. Vou dar um exemplo. Madre Teresa de Calcutá. Ela ganhou um prêmio Nobel. O prêmio Nobel de Madre Teresa de Calcutá é o poder heróico dela, que ao mesmo tempo revela a fragilidade da humanidade, porque o que Madre Teresa fez é o que todo mundo de sã consciência deveria fazer. Mas como a maioria não está fazendo, o dia que uma mulher faz, ela vira santa e ganha um prêmio Nobel. O prêmio Nobel de Madre Teresa, bem merecido, bem dado, é um prêmio mais vergonhoso da humanidade. Eu vejo isso também em rede social. Quando alguém faz uma coisa totalmente normal e que deveria ser padrão. De todo mundo. Nossa, ele tá lavando a louça pra mulher. Pra mulher. Nossa, ele tá cuidando dos filhos. Nossa, a mulher trabalha e ainda ela tem tempo de cuidar da... Sabe? São coisas... Esses, cara, pra mim, são os heróis, você tá entendendo? Exatamente. O herói é aquela senhora... Que tá lá fazendo todo dia. 5 horas da manhã, com o risco de pegar Covid no metrô, porque ela não tem nada a ser a máscara e tudo, e sustentando os filhos, porque o safado do marido já abandonou ela com os 5 filhos no bucho ali. E ela tá ali trabalhando de sol a sol, pegando energia de onde não tem. Você tá entendendo? Essa mulher é a heroína. Porque às vezes... Sorrindo, na maioria das vezes, indo com alegria, né? A gente tem aquele espectro de herói muito Marvel. E a gente traz isso pra realidade. Que é uma coisa até individualista e até egocêntrica, né? Não diz que uma vez o Mike Tyson tava num avião. E aí começou uma turbulência e a aeromoça chegou pra ele. Dizem que essa história é verdadeira, viu? Pelo menos a fonte que me deram. E a aeromoça falou pra ele assim, senhor, por favor, senhor Tyson, por favor, coloque o cinto, né? Aí ele falou assim... Yes. Não, tem a voz, ele falou assim, super-herói não precisa de cinto para voar. Ela falou, tá bom, super-herói também não precisa de avião
Mas se o senhor que está aqui, então coloque o cinto. Então, quer dizer, a gente tem essa ideia, para mim esses são os heróis. E eles não precisam ser a maioria. Aí eu vou falar de novo com a linguagem bíblica. Deus não precisa de todos. Uma pessoa com Deus se torna maioria e pode fazer uma revolução. E se você olhar ao longo da história... Ele sempre levantou algumas pessoas. E são pessoas que mudaram o mundo. E aí, a partir disso... E são pessoas improváveis, na maioria das vezes. Sim, a maioria. O fraco. Aí, com isso, eu vejo a transformação do espírito. E eu conto uma história concreta para você. O Freud, maravilhoso. Eu não concordo com tudo que Freud falou, mas eu aprendi justamente... Não poderia escrever um livro desse. Eu aprendi a separar nas ideias aquilo que eu concordo e aquilo que eu não concordo, sabe? Tem um provérbio que ele foi atribuído a Santo Agostinho, mas hoje há dúvidas se ele é realmente de Santo Agostinho ou de outro, mas é um provérbio que diz assim: no essencial, tenhamos unidade. No não essencial, tenhamos diversidade. Mas, em tudo, tenhamos caridade. Maravilhoso. Então eu aprendi isso. Você tá entendendo? No essencial, não pode ter minha opinião e a opinião do Vilela. Você tá entendendo? O que é que você acha, Rodrigo, da pedofilia? Estúpida pergunta. Não tem o que eu acho da pedofilia, não acha. É errado e pronto. É errado e pronto, não tem nem que perguntar isso. Naquilo que não é essencial, diversidade. Rodrigo, que time você torce? Atlético Mineiro. Eu sou Palmeiras, Corinthians. Beleza. Entendi. Agora, em tudo, caridade. Você tá entendendo? Eu vejo que a despeito das diferenças de opinião, você é meu irmão. Isto posto, o Freud tem coisas dele que simplesmente eu falo que ele estava fumando alguma coisa naquele charuto dele lá. Tem coisa que eu acho que não. Pô, o cara, a ideia dele de ego, superego, do id, do inconsciente, sabe? Poxa. Só que o Freud, aí foi uma escorregadela feia, ele começou a abandonar o discurso de Deus. E ele teve 2 ex-discípulos que largaram-no justamente porque ele tirou Deus da equação e a coisa ficou muito estranha. Quem falou que Deus estava morto? Quem foi? Aí foi Nietzsche. Foi Nietzsche, aí foi Nietzsche. Mas os 2 discípulos de Freud que decepcionaram-se com ele foi Jung, Carl Gustav Jung, e Viktor Frankl, que fundou a terceira escola de psicanálise de Viena. E o Freud dizia que, na verdade, aparentemente Freud até estava certo se eu aplicar agora a situação de Covid. O Freud dizia que o que nos diferencia, na verdade, são apenas as convenções sociais. Por exemplo, por que a rainha da Inglaterra vai sentar e comer de maneira toda nobre, com talheres, vários talheres, vários copos, colocando assim, e aquele menino talvez que está lá na Etiópia passando fome vai comer com a mão de qualquer jeito? Eles disseram, Freud dizia, por causa das convenções sociais. A rainha Elizabeth, eu estou dando um exemplo, não é Freud que dá esse exemplo, ela só come com delicadeza porque tem comida suficiente para ela e para todo mundo. Agora, tire daqueles que estão comendo com delicadeza, especialmente a segurança de vida e o afeto, a única coisa que vai sobrar no ser humano é o lado animal dele. Aí Freud foi bem darwinista. Total. Na época até namorou um pouquinho com o darwinismo social, que é uma digressão do darwinismo original. O darwinismo social é aquele que acha que realmente é a lei do mais forte, eu vou te matar porque eu... Ou seja, segundo a teoria de Freud, eu não estou atacando essas jujubas aqui, porque eu sei que se eu quiser comer a jujuba, eu como, e tem para mim, tem para você e tem para todo mundo que está aqui. Agora, coloque-nos numa situação de crise e fome. Jujuba... Cara, eu vou virar um Jason aqui, vou te matar e você vai virar um Fred Krueger e vai tentar me matar pela jujuba. Sai fora a educação, o primeiro você. Aí o Viktor Frankl, os 3 eram judeus. Freud era judeu, Jung era judeu, Viktor Frankl era judeu. O Viktor Frankl foi apanhado pelos nazistas e foi para 2 campos de concentração, Dachau e Auschwitz. E o Viktor Frankl sofreu muito. A esposa dele foi morta, ele estava casado com ela há menos de 6 meses, foi morta em Auschwitz. A mãe dele, o pai, a irmã dele sobreviveu, mas ele pensou que ela tinha morrido também. E o Viktor Frankl, quando ele esteve em Auschwitz, ele viu a miséria total. Só que quando ele saiu de Auschwitz, ele criou a terceira escola de psicanálise de Viena com a logoterapia. E o Viktor Frankl fez uma crítica ao pensamento do seu mestre Freud. Ele falou assim, olha, o meu professor Sigmund Freud, felizmente, saiu da Europa antes de ser apanhado pelos nazistas.
Só que eu vi na prática o que Freud teorizou sentado nas poltronas vitorianas da sociedade austríaca. Por quê? Ele imaginou que, falando agora, eu estou parafraseando, Rodrigo, que não havendo balas para todo mundo, eu vou te matar pelas jujubas. Exato. E você vai tentar me matar. No campo de concentração, eu vi na prática o que Freud imaginou que seria. Porque os alemães tiraram tudo de nós judeus. Eles nos matavam a troco de nada. Viktor Frankl diz que, até isso virou cena de um dos filmes de cinema, que tinha um chefe, a nazista, que ele ficava ensinando o menino dele, tiro ao alvo. Com judeu? Com judeu. Você está trabalhando assim, daqui a pouco, pá! Cai uma pessoa morta do seu lado. Você continua trabalhando, você pode ser o próximo. É. Então ele viu ali, eles nos tiraram tudo. Tudo. O que Freud falou que iriam tirar, tiraram. O eros, que é a necessidade de afeto, e o thanatos, que é a necessidade de sobrevivência. Alguns colegas judeus cumpriram exatamente o que a teoria de Freud havia previsto. Eu vi judeus clássicos se prostituindo para ter um pedaço de pão a mais no café da manhã. Eu vi judeu matando sufocado o outro judeu só para roubar as botas dele. Eu vi judeu roubando a sopa do outro judeu. Agora, ao mesmo tempo que eu vi isso, eu vi alguns se tornando heróis. De que maneira? Eu vi um judeu dando a única sopa que ele tinha para um outro que estava mais debilitado comer e ele mesmo ficou com fome. Eu vi judeu tirando o sapato dele e ficando com os pés congelados para aquecer o pé do outro que estava com perigo de uma gangrena. Eu vi judeus se sacrificando para salvar judeus. Então, pela experiência prática de Auschwitz, eu aprendi que, diferente do que Freud teorizou, as crises não são aquilo que nos iguala, querendo roubar a jujuba. As crises são exatamente aquilo que nos diferencia. Porque no momento da crise, alguns se tornam santos e outros se tornam porcos.